Boa noite, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês podem ver, minha câmera tá um pouco diferente. Finalmente chegou minha webcam e ela tá lindíssima, eu acho. Ainda não vi o arquivo dela, eu espero que esteja uma qualidade aí aceitável. E eu tô gravando junto com a minha tela, então provavelmente vai ser muito mais fácil de sincronizar, assim eu imagino. Ouça Proj Baiana no Spotify, link na descrição. O vídeo de hoje é um vídeo que já foi pedido aqui no canal, mas eu não sabia como que eu ia apresentar ele. É um vídeo mostrando como eu faço um beat de trap do exato zero. Como que você pode começar a fazer e como você pode ir construindo ele aos poucos. Eu vou te ensinar mais ou menos os passo a passos para uma pessoa que não é nem um pouco experiente ou que tá abrindo o software pela primeira vez ou algo do tipo e quer fazer um beat de trap, especificamente de trap. Eu trouxe aqui um tutorial. Hoje vai ser mais as baterias, a melodia é um vídeo só pra melodia porque é muito mais complexo, então eu separei alguns passos e eu vou começar a apresentar aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, já se inscreve aí, dá like, se inscreve, dá like, compartilhe, dá like. Antes de qualquer coisa, na verdade, você precisa de bons timbres que se complementem entre si, timbres desse gênero específico que você quer produzir, porque tem diversos tipos de timbres diferentes, tem vários tipos de bateria, vários tipos de kit de bateria. Você geralmente, pra fazer trap, você vai querer uma bateria mais próxima do Kid 808, que veio no sintetizador da Holland, um sequencer. Então, tipo, você vai procurar timbres bons pro cheiro que você tá procurando. Eu já fiz um compilado de timbres que não são meus, mas que eu geralmente uso sempre. Deixar na descrição desse vídeo também. Então, se atente a timbres bons primeiramente, antes de qualquer coisa. A primeira coisa que você vai fazer quando abrir o FL Studio, você vai vir aqui em Options, aí você clica aqui em General Settings, vai estar aqui em cima, você rola aqui pra baixo, você vai achar esse Default Template, você coloca em Empty, que é o projeto vazio, que não vai ter nada, nenhum plugin nem nada. E Startup Project, Empty Project também, porque ele não vai vir com nada, nem aqueles timbres básicos, e nem o limiter na master, porque é muito chato toda vez que você vai abrir um projeto, fazer alguma coisa nova, tem que ir lá e tirar o limiter. É pouca coisa, mas ainda assim é chato, então faz isso aqui primeiro, depois você continua uma vez pro resto da vida. Primeiro você vai fazer a marcação principal da sua bateria, que tem em todas as baterias de trap, sem exceção, vai ter essa marcação aqui, a não ser que tenha alguma muito inovadora que não tem. Você vai começar com ou um clap, ou um snare, ou um rinshot. Geralmente são esses timbres mais comumente usados. Claro, você pode usar o que você quiser e tal, mas geralmente é usado isso aqui. Se tu quer fazer um beat de trap tradicional, essa não é foda pra trap, mas se você quiser fazer um beat normal, digamos assim, você vai usar um desses três aqui. Mais comumente usado o snare e o clap, menos o rinshot, mas ainda assim o rinshot tá ali nos nossos corações. Você vai sempre escolher o BPM, aqui no caso 140, é o padrão que vem no FL Studio. Você vai ver aqui no Track, você vai ver esses grupos aqui de cores diferentes, uma cor fraca, forte, fraca, forte. Esses grupos vão estar contando os tempos do teu beat, e ele normalmente vai estar em 4x4, então são 4 pulsações para um tempo, ou seja, a cada mudança de cor vai ser uma pulsação diferente. Então você vai buscar colocar o seu clap, o seu snare, o seu rinshot no terceiro tempo, sempre, ele vai estar bem ali no meio de tudo. E você pode só selecionar aqui em cima, apertar Ctrl B, e essa vai ser a sua marcação principal sem nenhuma alteração, o beat todo. Ó, vamos ativar aqui o metrônomo pra vocês verem. Então, depois de colocar a marcação principal, eu geralmente coloco o kick. Você pode fazer outra sequência, mas essa é geralmente a sequência que eu faço. Então, eu coloquei o kick. O jeito importante de você usar o kick é usar ele nas marcações fortes e não nas fracas. Marcações fortes seria primeiro quadrinho, terceiro, primeiro, terceiro, primeiro, terceiro. Você deve colocar nas marcações fortes porque o kick, ele é uma marcação forte, ele é aquela pancada, então ele vai bater geralmente quando a marcação bate. Eu coloquei aqui o meu quando bate a primeira pulsação, aí depois eu atrasei aqui mais 3 casas. Eu coloquei na terceira. Você vai sempre buscar essas duas, a primeira ou a terceira. E o kick ficou desse jeito. E claro, além disso, você pode fazer variações ao longo do seu kick. Vai ter várias formas de kick, várias formas de escrever ele diferente, mas geralmente é esse padrão. Ou na primeira casa ou na terceira que eles vão colocar. Raramente nas outras, porque senão ele parece que tá fora do tempo mesmo não tanto. Então você vai buscar colocar nessas aqui. E se tu quiser fazer aquelas batidas de papam, você vai colocar uma casa atrás. Só aqui, ó. Como a marcação atrás é fraca, ela não vai chamar atenção pra ela. É a marcação forte que vai prevalecer no seu ouvido, como ela foi a última que bateu. Então, quem vai estar ouvindo ainda vai ter a noção de que vai estar dentro do tempo. Depois, então, geralmente eu coloco um hi-hat. Você pode só vir aqui, clicar com o botão direito aqui no hi-hat, colocar Two It, Two Steps. Ele vai ficar desse jeito. Tem várias músicas famosas que usam esse tipo de hi-hat.
Mas você não vai estar buscando fazer um negócio tão simples assim. Por mais que ainda seja bom, ainda não é o ideal a se fazer, porque o hi-hat geralmente, além de estar a cadência do beat, é o que faz o beat dançar, o que faz o beat se diferenciar dos outros junto com o 808. Então você vai buscar fazer alterações nesse hi-hat, transformar ele no hi-hat mais normal pro padrão de trap. E nesse caso as alterações ele não são tantas. Você vai mexer bastante no velocity aqui embaixo. Para alterar o velocity é só colocar a nota e abaixar aqui o quanto você quiser. E para fazer essa curva aqui é só tu clicar com o botão direito e vai fazer esse símbolo de automação. Você pode controlar o tamanho da curva. Para fazer os rolls de hi-hat, você vai dar um zoom assim, mais ou menos. Você vai vir aqui na ferradurinha, vai estar em step. Você vai modificar para qual tempo você quiser aqui. Esses rolls aqui foram feitos em 1/4 step. Vai ter um hi-hat aqui em todas as barrinhas. E assim ele se constrói gradualmente. Mas você também pode brincar com polirritmo. De polirritmo nesse hi-hat aqui eu usei tercina. Tercina, ao invés de o beat estar em 4/4, ele tá em 3/4. Então o hi-hat tá um pouquinho mais espaçado, mas não o suficiente para estar em 2/4. Então ele tá em 3/4. E ele ainda assim se permanece dentro do tempo. Na hora dos rolls, você vai se tentar colocar ele mais ou menos nas batidas fortes. Nas fracas fica um pouco esquisito, vou te falar, fica um pouco estranho. Então procure colocar nas fortes. Pra mim, assim, é o ideal, o jeito que eu faço é geralmente esse. Então na estrutura da hi-hat, as primeiras coisas que você vai fazer é... Primeiro, você pode começar assim com 2 steps. Vem aqui, create 2 steps. Aí depois você vai modificando ele, cara. Você vai colocando rolls, você vai tirando o hi-hat, colocando o hi-hat. Aí você vai diminuindo o velocity de outros. E com o tempo vai ficando desse jeito. O que eu disse dos tempos fortes, o Red tá batendo, eu coloquei aqui bastante presente junto com o kick, porque eu achei interessante. Quando o kick tá batendo, às vezes tem um rollzinho, às vezes não, e é mais ou menos assim que vai se construindo, tá ligado? E aqui no final, só pra dar uma variada, ou pra fazer meio que uma viradinha, você vai colocar uma tercina se você quiser, tá ligado? Eu baixei até um pouquinho o tom do hi-hat, porque achei ficando interessante. Pra baixar o tom é só segurar Shift e tecla pra baixo. Se quiser aumentar a oitava, é Ctrl, setinha pra baixo ou pra cima. E você vai brincando, cara, hi-hat é bastante experimentação. Ou você também pode usar um hi-hat mid, cara, não tem nada de errado em usar mid. Se tem um hit ali e você não tá com tempo de fazer um hat, ou não quer fazer um hat, ou que um hat de uma forma específica, mas você não tá conseguindo fazer sozinho, cara, vem aqui, ó, escolhe um, arrasta, quer outro, arrasta. Ó, isso aqui é interessante, tá ligado? Eu ainda vou ficar com o meu porque eu ainda gostei mais do meu. E agora a gente vai para as percussões. As percussões que dão aquele bounce. As percussões que não são tão essenciais, mas que dão aquele bounce, dão aquele tempero pro seu beat. Aquele bagulho vai deixar o seu beat diferenciado. E o open hat, que também não é tão essencial. Alguns nem usam, mas ele é muito, muito bom pra você usar. Geralmente não tem nenhum beat que tá sem, mas você pode fazer sem. Tanto faz, aqui é uma caixa de areia. Essa porra você faz, você faz o que você quiser. Se ficar ruim, o problema é seu. As percussões estão aqui. Eu escolhi um open hat pra bater junto com os primeiros kicks. Um open hat normal, que eu normalmente uso, que não tá batendo com o kick, ele tá batendo no final ali. Um counter snare, um counter rinshot, um shaker e uma percussão de rinshot também. Eu tenho bastante rinshot nesse beat aqui. No open hat que eu usei pra bater junto com o kick, que vai abrir o beat. Não tem muito mistério, você vai colocar quando bate o kick. Mas não coloca batendo em todos os kicks, porque aí começa a ficar meio chato. Não chato, mas vai dar aquela estranheza, vai dar aquela sensação meio bizarra. Maneira um pouco, coloca nos primeiros 3, primeiros 2. Às vezes você nem coloca, às vezes só no primeiro. Eu coloquei nos primeiros 3 kicks, então ficou desse jeito. Ok, não tem? Voltou. Aqui não tem. Aqui não também não tem. Aí começa de novo. Aí um open hat normal. Em alguns lugares você pode colocar os open hat que são mais normalmente usados. Aqui no final, nessas últimas 2 barrinhas. Ou você pode colocar entre o primeiro kick e o primeiro snare. Que fica interessante também. Um pouquinho aqui. Fica interessante também, tá ligado? Mas eu prefiro colocar nessa parte do final. Eu até poderia colocar aqui e aqui também, mas eu não quero que fique tão comum. Eu quero deixar ele mais como tempero, não quero que ele seja um elemento essencial da minha bateria. Então eu deixei ele 2 vezes a cada 4 tempos e ficou desse jeito. Ele é quando o beat dá uma respirada, tá ligado? O que existe de percussões mais essenciais seriam esses open hats. Agora, se você quiser dar mais molho pro seu beat, você vai usar snares, shots e outras coisas. Counter snare, como o nome próprio diz, vai nos contratempos, geralmente. Geralmente, contratempo bom pra colocar snares seriam esses aqui, uma barrinha antes e uma barrinha depois dessa barrinha principal aqui. Pelo menos eu enxergo assim, você pode enxergar também. Geralmente eu só coloco em volta desses, fora disso fica demais, fica maçante colocar mais do que isso. Primeiro é o counter snare.
Você vê que ele chama mais, então se eu colocar um aqui vai ficar legal também. Mas nesse caso eu coloquei mais percussões do que esse snare, então colocar aqui seria um pouco redundante. Eu tirei daqui e coloquei em outras percussões, esse resto de bounce que eu queria dar. Eu coloquei então outro rinshot, só que dessa vez eu usei ele de percussão e não como marcação principal. Esse rinshot tá fazendo o que eu disse antes, ele tá em volta dessa barra principal, um antes e um depois, ou seja, um chama o outro, você presta atenção? Eles combinam muito bem juntos, eles se complementam ali. E fazem uma dança da hora também com o outro snare, que é um timbre diferente, mas tá fazendo a mesma função. Uma percussão bem legal também, que eu já vi várias pessoas usando em seus beats. E alguns beats bem famosos tem, tipo Murder in My Mind, do Ian Melly. Esse shaker aqui. Ele tá naquele tempo legal que eu tinha falado, que era de legal colocar um open hat. Eu coloquei aqui, ó, entre essa sub-barra principal aqui e a primeira, então ele tá entre essas duas. Ele preenche também a falta do outro counter snare que eu tinha falado antes, que ele tá aqui. Ele tava chamando aqui, mas ele não tinha resposta, não tinha nada desse lado. Eu coloquei um shaker aqui, que seria a resposta à primeira pergunta que ele tinha dado. Você vai dosando, não tenta sobrepor tantos timbres ao mesmo tempo, só quando você quer fazer timbres complementares, tipo vários snares e claps para fazer um timbre único. Mas esse aqui não é o caso, você tá querendo percussões, você tá querendo bounce, você tá querendo dança. E como última percussão, eu trouxe um exemplo de uma música muito legal, que é Moonlight. Esse perk aqui é um rinshot que tem em Moonlight. Um dos usos aqui eu coloquei pra virada. Eu usei a tercina novamente, só que eu usei num tempo mais espaçado ainda do que eu tinha usado anteriormente. E eu também fiz uma alteração de pitch, que é legal você fazer às vezes também quando você tá usando perks demais. Nesse caso eu aumentei um. Aí você pode perguntar, mas por que tanta percussão? Você pode usar só uma? É só a composição que tá melhorando. Você também não vai alocar e usar 1 milhão de timbres, mas saber a dosagem certa, saber o equilíbrio certo. Temperança é extremamente importante quando você tá compondo um beat. E para uma bateria, a temperança é mais necessária ainda. Então são várias percussões, mas elas estão cada uma no seu tempo, cada um fazendo o seu papel, separadamente uma das outras. E por fim, o 808, que é o que todo mundo mais gosta de saber. 808 geralmente eu coloco batendo junto com o kick principal. Então o kick tá aqui, o 808 tá aqui, eles estão batendo ao mesmo tempo. Existem vários tipos de timbre legais para tu fazer no 808, mas no trap, se tu tá sem ideia nenhuma de timbre legal, se tu não sabe qual timbre tu vai usar para fazer um 808 de trap, você vai procurar um Spin 08. Spin 08 todo produtor usa, sendo underground, sendo mainstream, todo mundo usa esse 808. Esse aqui é um spins um pouquinho mais curtinho. Eu tenho certeza que você já ouviu esse timbre em outros lugares. Copiar aqui, ó, copy, aqui, paste. Aí você vai abrir o piano roll, apertar Ctrl L e afinar com as notas base dos acordes que você já criou anteriormente. Então eu recomendo fazer primeiro a melodia, depois você faz a bateria e o 808, depois a linha de base. Mas você pode também usar o 808 para fazer uma linha de base já para a melodia, para os acordes, para guiar os acordes de certa forma. Então você escolhe aí. Aqui nesse caso eu não fiz melodia antes, eu só usei uma progressão famosa aí, que é, se não me engano, é a 5-1. Você vai usar o 808 sempre as notas base dessa melodia. O 808 é uma coisinha chatinha porque ele é muito grave. A nossa percepção de tonalidade quando algum timbre é muito grave é um pouco limitada. A gente tem um pouquinho menos de percepção, principalmente você tá vendo esse tutorial e é iniciante. Você quer afinar seu timbre, você clica no seu timbre, tá aqui ó, você aperta Ctrl mais Z e vai abrir uma instância do Edison com o seu timbre aqui dentro. Então o que você vai fazer? Você vai apertar nesse botãozinho aqui, marcador, aí você desce aqui embaixo e Detect Pitch Regions. Esse aqui tá em D Sharp e não em Dó. O timbre normalmente vem setado em Dó, mas como ele tá em D Sharp, você vai colocar em D Sharp, essa notinha aqui, e ele vai estar afinado. Você pode usar ele no piano roll normalmente, como se ele estivesse em Dó, porque ele vai sempre puxar a nota certa. Outra coisa que é legal de falar aqui, no 808, todo mundo o tempo inteiro sempre faz isso aqui, ó. Ativa o envelope, ataque no mínimo, hold no máximo, pequeno no mínimo, sustain no mínimo. Isso daqui é legal porque faz que o timbre só toque quando eu quero que ele toque. Então, se eu apertar e tirar, ele para exatamente na hora que eu tirei o dedo do botão. Isso se aplica também aqui ao MIDI. Por exemplo, aqui ele só vai tocar por essa extensão de nota. Se eu diminuísse, ele ia acabar exatamente quando a nota termina aqui, ia continuar assim como o timbre normalmente continua. Então é basicamente isso que você tem que saber sobre o 808 para pelo menos começar aí no mundo do trap. Então vamos ver como é que ficou?
E é bom frisar também que é importante você dar tempo ao tempo, não se apresse pra fazer um beat bom, porque esse beat aqui demorou quase 2 horas e não tá finalizado ainda. Mas o beat em si tá finalizado, só falta a estrutura, esses detalhezinhos de composição mais menores. Então o beat em si tá aqui, uma melodia de trap. Você pode ver que eu usei os princípios que eu ensinei antes. O kick tá mais ou menos da mesma forma, inclusive, do que eu tinha colocado lá. Tempo forte, 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 forte. Open hat pra bater com os primeiros 2 kicks aqui, 2 kicks aqui. Em shot, a marcação principal do seu beat tá sempre no terceiro. 3, 3, 3. Só dá o Ctrl B. O hat é um mid, ou seja, não fui eu que compus esse hat aqui. E o hat tem essa brincadeira que eu tinha falado, só que ele foi além um pouco, porque ele brincou com o pitch também. Então aqui ele abaixou um tom, um semitom a nota. Aqui abaixou mais alguns. Aqui nesse roll ele foi subindo. Não se mantenha só nessa caixinha guardada, tente evoluir. Isso aqui é um tutorial bem básico pra você só começar a fazer. O open hat tá daquela exata mesma forma que eu tinha mostrado, esses últimos 2 aqui. O Vox, que é um timbre que eu gosto bastante de usar, eu sempre uso nos meus beats. Ele geralmente é usado em plug, mas eu gosto de usar em tudo. Ele tá batendo nesse segundo tempo forte, onde não tem nada batendo. É interessante também. Dessa vez é um clap de contratempo, ao invés do rimshot ou do snare. Então ele tá fazendo aquele bagulho de um chama e outro responde. Aí aqui só tem ele respondendo, depois um chama e responde. Ele vai fazendo essa dança até o final. E o 808 sempre seguindo as notas base dos acordes. Eu pensei em falar da mix da bateria também, como que eu geralmente faço a mixagem das baterias, só que o vídeo tá um pouquinho longo. E como eu já vou fazer um vídeo especial pra melodia, vou deixar um vídeo especial pra mix, só que daí vai englobar tudo. E talvez eu adicione um vídeo de master, eu vou falar tudo que eu sei sobre master também, apesar de eu não me dar tanto desses assuntos de mixagem e masterização. Então pro vídeo de hoje é isso, o vídeo já tá bem longo, e eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui no final, todo mundo que chegou nesse canal hoje, pá. Estamos comemorando quase 1 ano de canal, e espero que esse bagulho aqui dê certo em breve. Antes de sair do vídeo, não esquece de compartilhar, dar like, se inscrever, me seguir no Instagram, ouvir minhas músicas no Spotify, tem um projeto bem legal vindo em breve, se eu posso dizer é um álbum inteiro. Então me segue no Instagram lá, eu tô sempre postando essas coisas, às vezes eu posto prévia, já teve prévia aqui no Shorts também, teve prévia lá no Rios no Instagram, então eu tô sempre soltando umas coisinhas assim. Entra no servidor Discord, eu vou fazer um evento de aniversário do canal, vai ser um evento bem legal, a comunidade já tá muito engajada, muito ativa lá no servidor, isso me deixa muito feliz. Então comenta aqui o que vocês acharam da câmera nova, da webcam nova. Não é a mesma qualidade do meu celular, porque é um celular de última geração, pá. Então assim, tá ligado? Eu espero que pelo menos vocês aguentem assistir com essa webcam aqui. Mas eu tô bem feliz com ela, achei ela bem legal. Até agora não tá deixando de desejar. E é isso, cara. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Fique bem e tchau. Em breve com mais vídeos abordando o tema de básico.